Então, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 19, será o nosso ponto de partida. Um dos textos, um dos versículos da Bíblia mais fácil de decorar, pelo tamanho. Ele diz, não apaguem o Espírito. Só isso. Você pode repetir comigo? Diga, não apaguem o Espírito. Fala para algum vizinho aí, ao seu lado. Se puder não fazer acepção de pessoa e falar para o outro também, para não ficar aquele problema, você fala para os dois. Fala, não apague o Espírito. Bom, quando olhamos para essa declaração bíblica, não apague o Espírito, é evidente que isso não fala sobre a pessoa do Espírito Santo. Como Deus, Ele é pré-existente, é eterno, não tem começo, não tem fim. Aliás, Hebreus capítulo 9, verso 14, se refere ao Espírito Santo como o Espírito eterno. É impossível alguém acabar com a existência de Deus. Então, a Bíblia não está sugerindo que existe escondido em algum lugar um botão dotado de alta tecnologia espiritual, que se alguém descobrir onde é e apertar, puf, o Espírito Santo deixou de existir. Quando a Bíblia diz não apague, o Espírito está falando sobre a sua obra, não sobre a pessoa. Isso significa que a obra dele é semelhante a um fogo. Isso significa que a semelhança do fogo, ele precisa ser alimentado. Ele precisa, de interação da nossa parte. Ou seja, esse fogo pode aumentar à medida que nós simplesmente tomamos aí a decisão de colocar mais combustível. Vamos falar do combustível mais conhecido de todos os tempos, que é a lenha. Quanto mais lenha, mais fogo. Quanto menos lenha, menos fogo, ou é possível extinguir completamente o fogo. Com isso, a Bíblia está falando que, obviamente, essa ação do Espírito Santo, que é tão vital, tão essencial para vivermos a vida cristã, não é uma obra unilateral, não depende só dele, e nós temos grande responsabilidade nesse processo. E é sobre isso que eu quero que a gente possa prestar um pouco atenção no ensino bíblico. Todo o volume de informações que temos à nossa disposição, elas, além de nos orientar, aliás, quando eu digo que existe muita repetição, nós saímos do nível da informação para o nível da ênfase. Significa que Deus quer que a gente preste mesmo atenção a isso. Então, eu quero chamar a sua atenção, e eu quero que você realmente observe comigo. Em primeiro lugar, eu quero destacar isso. O Espírito Santo não age sozinho. Em Romanos, no capítulo 8, no verso 26, nós temos uma declaração da palavra de Deus que não pode ser ignorada quando o assunto é a obra do Espírito Santo. O texto sagrado diz assim, da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quando a gente lê que o Espírito Santo nos ajuda, na Almeida Revista Atualizada, essa palavra foi traduzida como assiste, fala de uma assistência. E eu acho que ela define até um pouquinho melhor a ideia de ajuda. Porque quando a gente usa a expressão ajuda no português, nós podemos falar de dois aspectos distintos. Um deles é substituição. Então vamos dizer que eu esteja atarefado, muita coisa a fazer, e eu peça a ajuda de alguém. Pastor Padilha, me ajuda a mover esse púlpito? Esse ajuda pode ser a gente fazer junto, ou porque eu estou atarefado, pode ser ele fazer em meu lugar. Seria uma terceirização, a substituição. Mas a natureza da palavra ajuda, e por isso eu gosto um pouquinho mais da expressão assiste, porque assistência é mais uma participação, ela pode ser feita de outra forma. Vamos supor que isso fosse pesado, o que não é o caso, mas que hipoteticamente fosse, e que eu não desse conta de movê-lo sozinho. E eu pedisse a ajuda do Padilha. O meu pedido de ajuda seria ele pegar uma ponta do peso e eu pegar a outra ponta do peso. Aliás, essa é a natureza da palavra empregada pelo apóstolo Paulo no original grego, o koineu, o grego antigo, de acordo com os léxicos. A palavra que aparece no original é um palavrão, no sentido de ser grande. Sunantilambanomai. Ele é a composição de três palavras, sun, anti e lambano. O mai é a conjugação da terceira pessoa no verbo depoente. Não faço ideia do que eu estou falando, mas decorei isso para impressionar vocês. E eu estava indo bem, porque alguns estavam olhando com a cara de uau. Só que eu não lembrei o resto do que eu decorei só metade. O mai tem a ver com a conjugação sum, anti e lambano. São três palavras que significam pegar firme, contra alguma coisa, juntamente com alguém.
A palavra ante é mais fácil da gente reconhecer, porque o uso dela é muito frequente nas línguas latinas, significa contra, né? Lambano, pegar, e o sum, junto com alguém. Então, essa palavra significa pegar a outra ponta do peso. E ela passou a ser usada no sentido de trabalho conjunto, né? Tanto que assim, talvez a definição mais rápida, sem explicar todo o processo, seja trabalho conjunto. Quando a Bíblia fala do Espírito Santo nos ajudando, significa que nós não podemos nada sem Ele, nós não podemos nada sem a ajuda dEle. Aliás, já falamos na semana passada que em João 15,5 Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Sem a obra do Espírito nós não vamos a lugar nenhum. Mas o Espírito Santo não age sozinho, não age de forma unilateral. A ação dele não substitui a nossa responsabilidade de interação com Ele. Então é muito importante que quando a gente olhe para o desenho bíblico, e quando eu falo desenho bíblico é a doutrina, é a soma, é você juntar as peças do quebra-cabeça, é entender a ideia de parceria, de cooperação ou de interação com o Espírito Santo. Então, semana passada falamos que em obras vitais como o arrependimento e a fé, o Espírito Santo tem participação. Então, por exemplo, quando falamos de arrependimento, Romanos 2 diz que a bondade de Deus conduz ao arrependimento. Significa que há uma obra que se inicia em Deus. Em João, no capítulo 16, no verso 8, Jesus falando sobre a vinda do Espírito Santo, o Consolador, ele diz: Ele convencerá o mundo do pecado. Então não existe arrependimento sem uma obra que proceda de Deus. Agora, isso não significa que o arrependimento é uma obra unilateral divina, como alguns acreditam e ensinam por aí. A mensagem de Jesus, Marcos capítulo 1, versos 15 e 16, ele chega dizendo: o tempo está cumprido, é chegado o reino de Deus, e diz: arrependei-vos e crede no Evangelho. Nós temos dois imperativos: arrependam-se e creiam. Agora, não nos seriam mandado arrepender se o homem não tivesse responsabilidade alguma no arrependimento. Se é Deus que determina unilateralmente o arrependimento, você não precisa mandar ninguém fazer, é só deixar que Deus o faça. Agora, quando a Bíblia ordena que nos arrependamos, significa que tem a nossa parte. O problema é que às vezes alguns grupos pegam o imperativo e dizem: é responsabilidade humana. Os outros pegam, o Espírito Santo convence, a bondade de Deus diz: é divino. E de vez em quando alguém nos pergunta: e aí, é um ou outro? Eu falei: gente, a Bíblia não se contradiz. Não é um ou outro. É tanto um quanto o outro. São ambos. E a única forma de você equilibrar os dois é entender que Deus faz a parte dele, mas nunca sozinho. E o homem precisa corresponder com Deus. Nós chamamos isso de interação. Então, o Espírito Santo também é chamado em 2 Coríntios 4,13 de o Espírito da fé, mas nos é ordenado crer. Efésios capítulo 2 diz: pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é um dom de Deus. Então, tanto a graça que salva, como a fé, que Romanos 5,2 diz dá acesso à graça, procede de Deus. Romanos 12 diz que ele repartiu uma medida de fé com cada um de nós. Evidente que a fé procede dele, mas a minha responsabilidade de usar os recursos que me são oferecidos e de corresponder é inquestionável, porque temos participação humana. Nós podemos falar sobre o que vem depois da conversão. Gálatas capítulo 5, verso 16, um texto que eu citei semana passada: andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Andai é uma ordem que nos é dada, logo nós temos uma responsabilidade. Agora, eu e você precisamos entender o seguinte: se o Espírito Santo fizesse tudo sozinho, não precisaria nos ser mandado andar nele, caminhar nele. Mas só nos foi mandado porque nós temos responsabilidade. Romanos capítulo 8, verso 14 diz: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. A palavra traduzida guiado, um dos seus sentidos e possibilidade de tradução é ser tomado pela mão e ser conduzido até o destino final. Esse vai ser o assunto das nossas conversas nos próximos domingos. Mas quando a Bíblia diz que o Espírito guia, é importante entender que a Bíblia não diz que ele arrasta. Dá para entender a diferença? Então, ele não força, ele não te obriga. E eu quero que a gente possa olhar isso não só na perspectiva da vida cristã. Eu quero que a gente possa, quando eu falo da vida cristã, no sentido de salvação, de santificação, de desenvolvimento daquilo que é pessoal. Quando falamos tanto da obra do Espírito Santo em nós, no sentido de experiências, como falamos da maneira como ele deseja nos usar, a operação dos dons, a unção, aquilo que diz respeito ao serviço e vai tocar a vida de outros, que eu quero chamar e classificar em segundo lugar agora de o mover do Espírito Santo. Isso também tem a natureza de interação. Eu gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia em Ezequiel, no capítulo 47.
E nós vamos ler primeiro do versículo 1 até o 5. Depois, na sequência, nós vamos ler do 6 ao 12. Então seria interessante você deixar, né, a Bíblia aberta ou o texto aí marcado. E a gente precisa entender uma visão que está por trás do livro de Ezequiel. Ezequiel profetiza durante o tempo do cativeiro, quando a nação, tanto de Israel como de Judá, ambos reinos divididos, tinham chegado ao clímax, ao apogeu da apostasia. É o pior momento, espiritualmente falando, da história da nação. Logo no capítulo 3, Ezequiel tem uma visão da glória de Deus se retirando do templo. De Deus dizendo, por causa dos pecados de vocês, eu estou fora, não brinco mais, estou abandonando vocês. São palavras duras de juízo. Mas lá no final do livro, começa todo um tom e uma conversa sobre restauração. No capítulo 37, por exemplo, Deus dá a Ezequiel a visão do vale de ossos secos. Ele vê um vale com muitos ossos sequíssimos. E Deus pergunta para ele, esses ossos podem voltar a viver? Ezequiel dá uma resposta bem evasiva e diz, Senhor, tu sabes. Tipo assim, eu é que não me arrisco a falar sobre isso. Porque está olhando algo que humanamente é impossível. Mas de repente na visão ele vê que os ossos começam a se mexer, aquela barulheira de cada osso se ajustando ao seu osso, os esqueletos se organizando, daqui a pouco começam a aparecer músculos, tendões, daqui a pouco eles começam a se encher de carne, daqui a pouco a pele os reveste, mas ainda assim o que ele tem é um exército de cadáveres. E o Espírito diz a Ezequiel na visão, profetiza, vento que vem dos quatro cantos sopra sobre eles. E é o que eu e você sempre precisamos parar para entender, é quanto a ideia de vida está relacionada à ação do Espírito. E aí quando ele começa a profetizar, a Bíblia diz, o Espírito entrou neles e se levantou um exército poderoso. Qual era a mensagem? O Senhor diz, a casa de Israel está dizendo, acabou-se a nossa esperança. E Deus está dizendo, eu vou restaurar vocês. É nesse tom de restauração, que está visando o período pós-cativeiro, que nós temos a visão do capítulo 47. Ezequiel é conduzido por Deus a entender todo um mapa de um templo, da reconstrução do prédio, do santuário, que no início do cativeiro tinha sido derrubado, mas há uma mescla entre toda a orientação que é natural e princípios são espirituais e futuros no meio disso tudo. Aí a visão do capítulo 47 é a seguinte, de 1 a 5. Depois disso o homem me fez voltar à entrada do templo. E eis que a água saía de debaixo do limiar do templo e corria na direção do leste. Porque a fachada do templo dava para o leste. A água vinha de debaixo, do lado direito do templo, do lado sul do altar. Ele me fez sair pelo portão do norte para dar uma volta por fora até o portão exterior, que dá para o leste. E eis que a água borbulhava do lado direito. O homem saiu para o leste, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 500 metros e me fez passar pela água que me dava pelos tornozelos. Agora há uma progressão. Mediu mais 500 metros e me fez passar pela água que me dava pelos joelhos. Mediu mais 500 metros e me fez passar pela água que agora me dava pela cintura. Mediu ainda outros 500 metros e já era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido. Eram águas em que se podia nadar, um rio pelo qual não se podia passar andando. Eu quero tomar essa visão, mas eu quero que a gente foque a informação que vem na sequência. Por quê? Que rio é esse? Dos versos 6 a 12, nós percebemos que o rio faz coisas que só Deus pode fazer. Naturalmente, nenhum rio faria. Então vamos ler dos 6 em diante. Então ele me perguntou, você viu isso, filho do homem? Então o homem me levou de volta à margem do rio. Quando cheguei lá, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, dos dois lados do rio. Então me disse, essas águas correm para a região leste, descem ao vale do Jordão e entram no mar, cujas águas ficarão saudáveis. Que mar é esse? Olha a sequência. Todos os seres vivos que povoam os lugares por onde esse rio passar terão vida. De novo a ideia de vida. E haverá muitíssimo peixe, porque essas águas chegam lá. As águas do mar morto se tornarão saudáveis e tudo viverá por onde quer que esse rio passar. Você pode repetir comigo? Diga, tudo viverá por onde quer que esse rio passar. O texto diz, junto a ele se acharão pescadores, desde Engedi até em Eglaim, haverá lugar para estender e secar as redes. Os peixes serão de muitas espécies, como peixes do mar grande, mas os seus charcos e seus pântanos não se tornarão saudáveis, serão deixados para o sal. Nas duas margens do rio nascerá todo tipo de árvore frutífera. As folhas dessas árvores não murcharão, elas nunca deixarão de dar o seu fruto, produzirão frutos novos todos os meses, porque são regadas pelas águas que saem do santuário. Os seus frutos servirão de alimento e as suas folhas de remédio. A pergunta é, o que exatamente significa esse rio?
Os primeiros versículos, já o verso 1, nós vimos que o rio sai do santuário. Mas quando você vai para o livro de Apocalipse, e aliás você vai perceber que João no Apocalipse vai fazer citações de profetas como Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, e você percebe que muitas palavras que tinham um cumprimento literal para um tempo, outras para o futuro, têm paralelos, de verdade são aplicadas para o plano espiritual e para o futuro. Agora, olha a similaridade de Apocalipse 22, 1 e 2. O apóstolo João diz, então o anjo me mostrou o rio da água da vida. Agora não é um rio qualquer. Estamos falando de algo, né, que ele enxerga na cidade santa, Nova Jerusalém, que vem de Deus para a terra, na consumação de todas as coisas. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da praça-cidade, de um e do outro lado do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Ezequiel diz, dos dois lados do rio, uma árvore que dá fruto todos os meses. Aqui ele especifica os 12 meses do ano. Ezequiel diz, os seus frutos servirão de alimento, suas folhas de remédio. Aqui a Bíblia está dizendo que a árvore e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Não é meramente medicina natural para a carne, embora se use esse paralelo natural para falar de algo espiritual. Na visão de Ezequiel, o rio emana do santuário, do lugar da habitação de Deus. Na visão de Apocalipse, emana do próprio trono de Deus. Não só o rio emana dele, mas faz coisas que ninguém pode fazer. Na visão de Ezequiel, as águas desse rio tocavam o mar morto. E a Bíblia diz que ficava saudável e havia enxames de peixe. Gente, eu gosto de dizer que o mar morto não é só morto, ele é matador. A razão pela qual se chama de mar morto é porque não há quase que nenhuma forma de vida. Muito poucas bactérias conseguem sobreviver, né, ali dentro. Por quê? É um dos lugares mais baixos da terra. A água desce para lá, não escoa para lugar nenhum. Vai evaporando. À medida que a água evapora, os sais vão ficando. 1/3 da água é sal. Por causa dessa alta densidade de sal, é que talvez você já tenha visto, né, fotos ou vídeos de gente que está lá meio que sentada, boiando. Você não afunda no mar morto. Agora, eu digo que o mar não é só morto, é matador. Né? Quando você chega lá, por exemplo, nas caravanas, não importa se vai numa moto pelo lado de Israel, da Jordânia, normalmente os guias dizem o seguinte, olha, tem uma notícia ruim e uma boa. Diz a notícia ruim é que se você tiver com algum ferimento no corpo, vai doer, vai arder muito. E eles normalmente dizem para as mulheres, se vocês se preocuparem em depilar ontem ou hoje, vão sofrer mais. Mas ele diz, a notícia boa é que se tiver micose no meio dos dedos, vai morrer tudo. Né? Porque o sal tem esse poder. Quando você era criança e ficava com dor de garganta, a mamãe usava o quê? Salmoura, justamente por causa disso. Então eu brinco que o mar não é só morto. Ele é morto porque o sal é matador. Não há formas de uma água qualquer que chegue lá produzir o resultado que está falando. Aliás, no Salmo 46, no verso 4, a Bíblia diz, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. O rio sempre está relacionado com o lugar da presença de Deus e por onde passa, tudo volta a viver. É uma das figuras mais claras do mover do Espírito Santo. E por que eu estou pegando esse exemplo? Ezequiel é levado por um anjo, ele está de olho no rio. Aí o anjo diz para ele, na tradução da Bíblia, na linguagem de hoje, versão mineira ou goiana, bora para dentro do rio. E ele está com um cordel, uma vara de medir. E a Bíblia diz que ele mede 1000 côvados, que são aproximadamente 500 metros. A minha tradução já deu a medida em metro. Você consegue imaginar isso? Meio quilômetro de medição, andando rio adentro. Meio quilômetro. Depois de 500 metros, a Bíblia diz que a água ainda dá no tornozelo. Eu nunca vi rio nenhum, ajuntamento nenhum de água, em lugar nenhum do mundo, onde depois de você andar meio quilômetro, a água ainda está no tornozelo, rasinho. Mas os dois não pararam ali. E a razão pela qual eles não pararam aí, me parece bem lógica, bem óbvia. Porque não era hora de parar. Então, de vez em quando, eu vou perguntar se eles pararam, você vai responder que não. E quando eu perguntar por que não, você vai dizer porque não era hora de parar. Aí agora medem mais 500 metros, um total de 1 quilômetro, 2000 côvados. Subiu o nível da água. Mas a Bíblia diz que está dando nos joelhos. Mas não pararam ali. Por que não? Mais 500 metros, ou mais 1000 côvados. Agora a Bíblia diz que a água dá pela cintura. Tradução de nos lombos. Eles pararam ali? Por que não? Agora, qual é a ideia? Até onde vai a medição? A ideia não é atravessar o rio, não é medir o tamanho do rio. A Bíblia diz que com 2000 metros,
né? 2 quilômetros rio adentro, 4.000 côvados. A Bíblia diz que eram águas para se nadar, não dava mais para andar. E aí eles não vão a lugar nenhum. Por quê? Chegaram ao lugar do seu destino. Então me ouça com atenção. Espiritualmente falando, Deus tem um destino para você. Este destino são as águas profundas. Agora preste atenção, nós precisamos entender a interação. Porque tem crente que passa a vida inteira à margem do rio, olhando para o rio, ele não vai a lugar nenhum. E ele fica esperando o dia que vai dar uma enchente espiritual e o rio vai invadir a vida dele. Deixa eu te dizer uma coisa, não é o rio que invade a sua vida. É você que tem que entrar no rio. E tem gente que fica a vida inteira esperando o rio fazer o que ele tinha que fazer. E essa rendição é progressiva. Quanto mais você entra, mais água tem. Quem está entendendo?